Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós estamos iniciando uma série chamada Os Ardis de Satanás. E eu espero que você possa aprender um pouco mais daquilo que você já sabe, ou se você não sabe ainda sobre este assunto, que você possa aprender juntamente conosco. Tem aí em mãos a sua Bíblia, também algo para você anotar, porque faz toda a diferença quando nós estudamos a palavra de Deus e podemos fazer algumas anotações. Juntamente comigo hoje aqui está o Wallace, que é da nossa igreja, e está hoje aqui como aluno, me ajudando naquilo que é a dinâmica do material, e eu tenho certeza que será um tempo muito proveitoso. Wallace, seja bem-vindo. Obrigado. Uma honra estar aqui, né? Vamos adentrar aí esse tópico tão importante, né, não? Adentrar. Aprofundar. Se aprofundar. Mergulhar. Espero que estejam Fluir. No rio de vida. No rio. Então tá bom. Vamos lá? Como eu disse, nós começamos hoje uma série chamada Os Ardis de Satanás. E o material que nós temos hoje diz o seguinte: na Bíblia, ardis refere-se a uma ação astuta e enganosa, muitas vezes com o objetivo de prejudicar ou iludir alguém. É um termo que descreve uma estratégia ou manobra traiçoeira usada para manipular ou enganar, seja por meio de palavras ou ações. A primeira coisa que você precisa saber saber entender sobre essa questão é que Satanás é milenar. Satanás é o quê? Milenar. Então, Lucas capítulo 10, versículo 18 diz o seguinte: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quem falou isso foi Jesus. Então, Jesus estava lá desde a fundação de tudo, do mundo, né, da terra, de tudo que foi criado no espaço, no universo. Jesus já existia. Então, quando a guerra foi travada na eternidade, no reino de Deus, quando Satanás foi expulso, caiu do céu, Jesus estava lá. Então ele fala isso, e quando ele libera essa palavra, quando ele está falando sobre isso, ele está falando para os seus discípulos. A segunda coisa que você precisa entender, saber, é que Satanás, ele é o quê? Estrategista. Ele é estratégico, ele não faz nada sem antes não ter pensado, arquitetado, planejado. Ele não faz nada sem que antes esteja tudo planejado. Tudo planejado. Bobo, tolo. E por que não falar burro? Porque eu vejo algumas pessoas, até mesmo crentes, dizendo assim: Satanás é burro. Não sei, será? A Bíblia diz que ele perdeu a sua glória, aquilo que ele tinha quando estava no reino de Deus, na eternidade. Aquilo que ele recebeu do próprio Deus, a formosura que ele tinha, o seu resplendor. Mas nenhum poder foi tirado dele, nenhuma forma dele pensar e agir foi tirado dele. Não. Ele só não é mais parecido, ele não se parece mais com o seu Criador, porque ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas depois que ele caiu do céu, como Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu, ele perdeu seu resplendor, mas não perdeu o seu poder. Ele é estrategista, ele faz tudo de maneira planejada. E em Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 7, vamos à leitura, Wallace? Vamos. Diz o seguinte, acompanhe conosco. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas
Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Toque nela, de contrário vocês morrerão. Nem toque nela, de contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha que coisa interessante. No primeiro versículo diz o seguinte, que a serpente era mais astuto, era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Podemos entender aqui que a palavra nos ensina sobre duas serpentes. A serpente animal mesmo, e Satanás também é conhecido, e ele é chamado também na Bíblia de serpente. Ele não pegou a serpente por acaso, ele não entrou na serpente por acaso. E às vezes nós brincamos dizendo que esse foi a primeira sessão espírita que aconteceu no mundo, porque entrou na serpente, entrou, tomou o corpo, ali, baixou o negócio e fluiu ali. E o interessante a gente entender também nesse texto é que não foi da noite para o dia que ele induziu Eva a isso. Como ele é milenar e tudo que estava acontecendo ali no Éden, o Éden não foi feito em um dia e acabou e foi tomado no outro dia, eles foram expulsos no dia seguinte. Não. Isso aí tem milênio também envolvido. Ele estudou Eva, ele sabia que através dela não se abriria os olhos, eles não teriam entendimento daquilo que o Senhor falou. E como às vezes a gente olha também algumas figuras, em alguns quadros pintados, que a serpente, o animal, ele está na árvore, envolvida numa árvore, induzindo Eva a comer, a pegar do fruto e comer. E essa ideia, ela é errada, por quê? Porque o Senhor disse que para não se aproximar. Então jamais o diabo, mesmo que fosse através do corpo de uma serpente, ele poderia se aproximar da árvore. Ele não é tolo, né? Então ele sabia que se ele se aproximasse da árvore, subisse numa árvore, ainda que fosse através de uma serpente, ele seria ele seria chamado a atenção, ele receberia uma punição. Ele sabia que aquele território ali era de Deus. Sim. Então ele não é bobo. Ele a induziu a ir até lá, mas ele não foi até a árvore, ele não subiu na árvore, não falou com Eva de cima de uma árvore. E ele fez tudo isso de caso planejado, como o material aqui nos fala, estrategista, tudo bem planejado, organizado. Então nós, cristão, muitas vezes fazemos as coisas de qualquer jeito, não nos consagramos, não oramos, não jejuamos para realizar nenhum projeto para Deus, fazemos assim dentro de estratégias humanas, mas essa estratégia aqui ela foi infernal, ela não foi simplesmente humana. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, seus ardis, as suas artimanhas, as suas ciladas, porque a palavra ardis também significa cilada, e ele a pegou dessa forma. O segundo texto que nós vamos ler agora, o próximo texto a ser lido, está em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão. Vamos lá? Diz assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que coisa interessante. Ele continua ainda investindo na mesma família. Então ele pegou a mãe, que leva o fruto até o pai,
e que come, então seus olhos são abertos. Aí vem Deus, eles recebem a correção, a disciplina que receberam, são retirados do jardim, mas ele ainda continua sondando essa família. O plano dele, a estratégia dele não parou, não foi simplesmente pegar o pai, a mãe e o pai, mas quando o casal é expulso, automaticamente Satanás continua ainda preparando os seus ardis, as suas ciladas, as suas estratégias para continuar prejudicando, anulando tudo que Deus tinha através dessa família. E aí ele pega quem? O filho agora, o primogênito chamado Caim. O primeiro filho é que cai na cilada, nos ardis de Satanás. Por que você está furioso? A gente entende aqui algo sobre sentimento interior, né? Alguém no interior com um sentimento contrário de rejeição, de desaprovação, porque Deus não aceitou a sua oferta, mas Deus queria ajudá-lo, queria corrigi-lo, ensiná-lo, mas ele viu aquilo de uma forma muito negativa e não positiva. E muitas vezes nós somos assim, nos dias de hoje. Às vezes um pastor, um líder nosso, um discipulador, ele quer nos ajudar através de uma correção, de uma disciplina, e nós encontramos nisso coisas ruins, quando a palavra diz que na correção há o quê? Amor, né? Se você fizer o bem, não será aceito. Então isso significa que ele estava fazendo algo que era bom de forma ruim. E está cheio de pessoas assim, fazendo o que precisa ser feito, porém de forma muito equivocada. E aí é complicado isso. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado é uma pessoa. Assim como o amor é uma pessoa, o pecado é uma pessoa. Assim como a obediência é uma pessoa, que é Jesus, a desobediência é uma pessoa. Assim como tantas outras coisas que a palavra do Senhor nos ensina, o temor. Então, nosso temor vem do Senhor e ele diz, cabe a você dominá-lo, eu não vou fazer isso por você. Você tem um Éden aí, continua tendo um Éden dentro de você, o seu coração, a sua mente, lugar que eu habito. Não dê para Satanás essa habitação. Às vezes a gente espera que Deus faça tudo, né? Sendo que tem coisas que a gente tem que fazer, né? Eu vou um pouquinho além. Nós esperamos e nós queremos. Ah, sim. Nós esperamos e nós queremos que Deus faça tudo, quando eu devo cuidar da minha mente, do meu coração, também do meu corpo. A gente vê tanta gente cuidando do corpo por aí, mas esquecendo de cuidar do que é principal, sei lá, mais importante, que a mente e o coração em primeiro lugar, né? Existe muita gente com uma loucura pelo externo e esquecendo o interno, que é onde é a habitação de Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 3, nós vemos uma outra passagem onde os ardis de Satanás, as ciladas de Satanás, as artimanhas de Satanás foram vistas através de um casal chamado Ananias e Safira, que talvez você já os conheça. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Nós vemos aí que Pedro fala assim, porque você permitiu. Você permitiu. Nós damos a senha. Nós damos a senha, nós damos a chave para ele, né, ter o acesso. Porta significa acesso. Então, de que forma Satanás veio, entrou, e eles foram pegos nos ardis de Satanás,
através de algo que eles queriam. Eles queriam ficar com parte do dinheiro. Eles não queriam entregar aquilo que era do Senhor para o Senhor, né? E o apóstolo nos diz assim: por que você mentiu para mim? Por que você mentiu para nós, para a igreja? Não, porque você mentiu ao Espírito. E é engraçado que assim, a gente não consegue mentir para o Espírito. Mas o ser humano acha que consegue mentir sim, e que podemos enganar o Espírito Santo com as nossas conversas, através das nossas orações, ou através das nossas desculpas. Às vezes nós achamos que conseguimos mentir ao Espírito, e não conseguimos. O que aconteceu com esse casal? Morreu. O casal morreu, literalmente, porque é isso que o diabo ele faz. Caim morreu, Ananias e Safira morreram, foram destruídos, foram pegos pelas ciladas, e não houve no coração nem de um e nem de outro nenhum arrependimento. A terceira coisa que nós precisamos entender é que todos são as suas vítimas, porém existem pessoas que são mais vulneráveis e por isso são pegas com mais facilidade. Eu e você, nós somos as vítimas de Satanás. Ele olha para mim e olha para você. Lógico que se ele olhar quem está mais vulnerável, quem é mais vulnerável, quem ainda não passou de fato por uma transformação ou não está nessa procura de ser transformado, esse vai cair mais fácil. Aquele que não passou ainda verdadeiramente pelo novo nascimento, aquele que tem um coração inclinado para as coisas desse mundo, esses serão mais fáceis. Em João capítulo 8, versículo 44, nós vemos uma mensagem aqui do próprio Jesus falando para uma liderança e para os seus seguidores também sobre o diabo. Pode ler, Wallace. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. E aí o interessante é que o diabo, ele não só leva uma pessoa a mentir, mas se tornar um mentiroso. Não só um mentiroso porque fala mentira, mas tudo que ele faz ou tudo que ele fala é mentira, não é verdade. Diante de alguém, ele é uma coisa, mas na realidade não é aquilo. Ele é aquilo que muitas vezes aquelas pessoas daquele convívio não conhecem, não sabe o que ele faz, o que ele é. Agora, tem um outro grupo que conhece o outro lado dessa pessoa. Então, se alguém ele mente para você passa de bonzinho, do crente, de ser adorador, de ser isso, aquilo, outro, e se tudo isso é uma mentira, ele vai passar de fato o que ele é para um outro grupo. Porque ele vai estar rodeado dentro de situações, de coisas, de pessoas que não deveria mais fazer parte da sua vida, ele sendo um cristão, né? Então, dentro da igreja, é o crente, é o adorador, é o lindo, é o maravilhoso, mas tem uma outra turma que sabe de verdade quem é essa pessoa. Então, a pessoa não só mente, mas ela passa a ser um mentiroso, não só porque está mentindo, mas porque a vida real não é aquilo que que as pessoas estão vendo quando as luzes estão acesas, né? Ele é aquilo que quando as luzes se apagam, quando vem a semana, né? Eu espero que você tenha entendido sobre esse momento, é a primeira aula, e espero que você tenha aproveitado bastante sobre esse tema e que você continue estudando, buscando mais sobre esse assunto para que você possa crescer diante de Deus em primeiro lugar e diante dos homens. Eu te aguardo na próxima aula em nome de Jesus.